Olá, irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa programação. Deus seja louvado pela sua vida. 31/12/2025, o último culto do ano. Agora é um momento especial, um momento de lembrar de tudo que aconteceu, as bênçãos, os desafios. E temos no Espírito de Profecia que fala: nada há a temer quanto ao futuro, a menos nos esqueçamos do que Deus fez no passado. Então é um momento de relembrar as bênçãos que Deus vem conduzindo na minha e na sua história durante todo esse 2025. Deus seja louvado pela sua vida. Vamos ter louvores, pedidos, agradecimentos, uma mensagem especial nessa noite. E aí, reforço 2 convites que fiz alguns dias atrás. Primeiro, compartilhe esse link para mais pessoas. Compartilhe esperança. Segundo pedido, coloque aqui agradecimentos, pedidos. Também eu faço mais um convite aqui. O que te chamou, qual o testemunho que você tem principal que aconteceu em 2025 na sua vida? E uma mensagem de esperança que você pode compartilhar para mais irmãos aqui no chat. Vamos interagir nesse momento aqui também no chat. Convido vocês, antes de começar esse momento de mandar mensagem, compartilhar o link, vamos louvar ao nome do nosso Deus. Vamos ter 2 louvores e agora é o momento da oração cantada, o louvor. Deus seja louvado pela vida de vocês e vamos louvar ao nome de Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu
Irmãos, agora chegou o momento especial. Durante todo 2025, tivemos nas quartas-feiras, quarta de poder, quarta da mulher, quarta com outras temáticas, mas sempre o denominador comum foi a oração. O microfone foi passado para vários irmãos, os irmãos interagiram no chat, pedidos, agradecimentos durante 2025, e agora convido você a curvar sua fronte, vamos juntos orar ao nome do nosso Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, 31 de dezembro de 2025, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Louvado seja Seu nome, Pai. 2025 foi um ano desafiador. Nesse momento, cada um de nós vai lembrando os desafios, as bênçãos que tivemos. Agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos conduzido até esse momento, Pai. Agradecimentos foram trazidos aqui no chat, Pai. Agradecimentos sobre a saúde, sobre a vida física, sobre a vida espiritual, sobre pessoas que foram resgatadas aos seus caminhos. Mas aqui também, Senhor, trazemos pedidos, Pai. Estamos diante de um ano desconhecido, um ano novo, mas pedimos, Senhor, que renove na nossa mente, como está em Romanos, que a nossa mente possa ser renovada a cada dia. Pedimos que o Seu Santo Espírito trabalhe na nossa mente e coração para que renovemos essa aliança contigo e essa mensagem possa ser compartilhada a mais pessoas, Senhor. Mas também temos pedidos, Senhor, pedidos sobre a saúde, não só a nossa saúde, mas intercedemos para a saúde de mais irmãos, pessoas que conhecemos e até aquelas que não conhecemos, Senhor. O Senhor possa ser o médico dos médicos, estender Sua mão poderosa e trazer a cura, se for da Sua santa e perfeita vontade, Senhor. Mas a principal cura que pedimos, Senhor, é essa transformação, que a santificação é um processo que dura pela vida toda. Pedimos que a cada dia o Senhor possa trabalhar em nossa mente e coração. Esteja com os irmãos, Pai, aqueles que ainda não conheceram a mensagem, que possamos ser ferramentas, instrumentos nas Suas mãos, para que essa mensagem seja proclamada. Esteja também, Pai, com aqueles que já receberam a mensagem, a semente no coração foi lançada, mas se afastaram de Ti. Que o Seu Santo Espírito possa incomodar os corações para se aproximar mais e mais de Ti. Que 2026 possa ser um ano do renovo, o ano da aliança contigo. Que a mensagem possa ser proclamada e o Senhor volte logo, Pai. Agradecemos Sua misericórdia, pedimos Seu perdão. Esteja com a mensagem que vai ser trazida agora pelo pastor, Pai. As mensagens musicais, que tudo que for feito seja para a Sua honra e Sua glória. Entregamos nossa vida em Suas mãos, pedimos Seu perdão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei esta luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o Seu amor que me resgatou e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus
aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou. Ele rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Boa noite, amada igreja, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui hoje em mais um dia de adoração, mais um dia como o povo de Deus, na casa de Deus, adorando e louvando ao Senhor nosso Deus. Que bom que você hoje está aqui, assistindo em casa hoje nesse dia 31. Espero que você tenha passado um excelente Natal com a família. Espero que hoje e amanhã, você passe um excelente dia de Ano Novo. Aproveite esses momentos com a família. Aproveite esses momentos para abrir o coração e para criar novos laços com a família. São momentos únicos e importantes. Mas hoje eu quero tratar algo com vocês. Um ano está finalizando. Nós podemos pensar em todas as lutas, podemos pensar em tudo que conquistamos, podemos imaginar e pensar tudo aquilo que gostaríamos de ter conquistado e que não foi conquistado neste ano. Perdas, ganhos. Nós podemos dizer, alguns podem dizer que foi um ano excelente, outros podem dizer que foi um ano mau. Mas o que fica no meu coração e no teu? No meu coração, a cada dia fica uma pergunta. Será que esse é o último ano? Você pode estar se perguntando, o último ano do quê? Será que é o último ano da história do pecado desse mundo? Sabe o meu desejo para você, o meu, mas na verdade o de Deus, é que nós estejamos reunidos nas mansões celestiais. O desejo de Deus e o meu é que este ano de 2026 possa ser o último. Mas se ele não for, se caso não venha, nós estaremos esperando o Senhor. Mas a questão importante é, mais importante do que Jesus vir, você está preparado? Nós estamos nos preparando. Um novo ano
ele deve ser marcado com o início de uma renovação, uma reafirmação das nossas alianças com Deus. Eu hoje convido você a pegar seu papel e caneta e você anotar, não sonhos, desejos de algo que você deseje atingir para esse mundo. Porque note, eu e você somos brasileiros e estamos no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Você sabe como o nosso país caminha. Você sabe em que direção estamos indo. E essa direção não é boa. Você sabe que o tempo todo que tem assolado a tua fé, a minha. Você sabe, olha o mundo. Eu falei o Brasil, mas olha o mundo. O mundo está cumprindo as profecias. As profecias estão se cumprindo. Eu oro a Deus para que esse ano seja o último. Mas o que você deveria escrever aí são os propósitos de colocar o reino de Deus como uma cultura no seu coração. Segundo item, colocar como propósito, abandonar a cultura do pecado no teu coração. Colocar como propósito a fidelidade, anunciar a breve volta do Senhor nosso Deus, anunciar ao mundo o seu amor, deve ser o seu terceiro propósito. Nós devemos colocar esse propósito na nossa vida, porque não existe nada maior do que a vinda do Senhor. Não existe nada melhor do que nos propor servir ao nosso Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Você está feliz com a quantidade de vezes que você vai à casa de Deus adorar? Você está feliz com o tempo que você gasta em oração? Você está feliz com o tempo que você estuda a Bíblia? Por que eu estou colocando estudo entre aspas? Porque se estudasse, seria bom. A questão é, você está estudando a Bíblia ou você está lendo? Ah, pastor, lendo já é muito. Por isso que eu coloquei entre aspas. Porque se você já está lendo, já é uma boa coisa. Porém, a pergunta é, você está lendo? Para refletir hoje, no dia 31. Você se dedicou à leitura da Bíblia no ano 2025? Você se dedicou a orar no ano de 2025? Ellen White descreve que o povo que estará em pé quando Jesus voltar é um povo de oração. Ela menciona que nunca houve intercessão tamanha como esta que haveria no tempo do fim. A pergunta é, essa profecia faz parte de você? Você faz parte dessa profecia ou você está fora dela? Se você disser, pastor, foi um ano ruim, então eu convido você a orar. Fala no seu coração, você orou, e isso está na Bíblia, está em Ellen White, você orou pelos políticos, você orou pelos policiais, você orou, pastor, eu não vou orar, ore. Jesus disse, bendizei o que vos maldizem. E assim vai o texto. Você está seguindo o exemplo? Hoje eu convido a igreja. Claro que se alegre com sua família, mas é um momento de reflexão. Um ano novo está a poucos minutos, se colocarmos da meia-noite. Mas você que nos assiste agora, de pôr o pôr do sol, o ano novo já chegou. E o que você se propõe a fazer nesse novo ano? Vai colher as mesmas coisas em 2026, se você não se propor a fazer coisas diferentes. Não tem como uma colheita vir superior, se ela não for feito o plantio de uma maneira diferenciada. Se o cuidado com essa lavoura não for diferenciado. Vou usar outra palavra. Não tem como você chegar no horário no trabalho, se você não sair mais cedo. Porque aquele que chega tarde, sempre vai chegar tarde, se ele não sair mais cedo. Você sabe o trânsito, conhece o ônibus, conhece o trem. Se não chegar mais cedo, se você não sair mais cedo, nunca chega no horário. É um exemplo.
Nós podemos usar muitos outros. Mas aqui, queridos, você pode estar com a cabeça hoje muito aflita. Você pode estar pensando, pastor, o que vai ser desse novo ano? Saúde, trabalho, impostos, desempregos. O que vai ser de mim? Como eu vou viver minha vida? Saúde, escola, e agora? Como será a minha vida? Você pode estar cheio de aflições sobre o que a gente vê nos jornais, sobre o que vemos na TV, sobre o comportamento das pessoas. E a minha vida, como vai ser? Jesus, ele traz palavras para os discípulos que estavam aflitos. A palavra que Jesus nos traz no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Pedro estava angustiado, porque Jesus havia dito que ele o trairia. Jesus havia dito para todos os apóstolos que ele morreria e que ele iria embora. Os discípulos estavam aflitos, como eu e você. Eles estavam cansados, um período de impostos, um período de miséria, pobreza, um período de servidão. Eles esperavam o Messias que o livrassem de tudo isso. E aí o Messias disse que vai embora. E eles estavam aflitos. Será que você não está aflito? Será que você não está aflito porque está pensando nesse mundo que passa? Jesus veio aqui, irmãos, para que você pudesse ter vida, vida em abundância. Ele não veio aqui para te dar uma vida melhor na prisão, porque esse planeta é uma prisão. Toda a escória do universo está aqui. Os anjos traidores estão aqui e receberam títulos de demônios. São anjos caídos, estão presos aqui. A humanidade traidora está preso aqui. A válvula para sair é todos que assumem a sua responsabilidade no pecado. Então Jesus na cruz assume as consequências do pecado, que é a morte. Jesus, queridos, ele veio e ele quer dar para você, não é uma mera vida? Pergunto para você, onde estão todas as pessoas que Jesus ressuscitou? Estão mortas. Lázaro morreu. Porque essa ressurreição era para apontar uma real e verdadeira no final. Era para mostrar o que Jesus faria no fim. Eles ressuscitaram, porém morreram. E Jesus, ele garante que haverá ressurreição. A Bíblia garante que haverá ressurreição no dia final. No dia do juízo final desse mundo. Onde a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Onde a Bíblia diz que aqueles que virem a volta de Jesus serão transformados e elevados aos céus. Você está pronto? Está pronto para os acontecimentos finais de que o inimigo vai falsificar a vinda do Senhor? Está pronto para ter uma perseguição tal como essa? Eu não estou aqui te colocando em desespero. Eu estou aqui dizendo que se na tua vela não tiver azeite, se você não tiver guardado azeite contigo para colocar na tua luminária, que isso representa o óleo do Espírito Santo, a comunhão que você desenvolveu, quando vier os momentos difíceis, você não vai conseguir ficar em pé. Não porque Deus não te ame, mas é porque você nunca quis estar lá, nunca se preparou para estar lá. Eu não posso vir e dizer meias palavras. Eu não posso vir aqui e dizer, olha, isso não é verdade. Estou num ano novo, eu quero que você tenha paz, mas a paz que eu quero, que Deus quer, é a mesma paz. Que você tenha paz com Deus. Que seu nome esteja escrito no livro da vida. Que naquele grande dia você ouça da sepultura a voz do nosso Deus, como Lázaro ouviu e saiu da sepultura. Este é o clamor que eu te faço hoje. E Jesus, para acalmar os discípulos, ele fez 6 promessas. Eu vou ler uma dessas promessas para acalmar o teu coração. Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 3. Nós vamos ler agora. Evangelho de João 14, de 1 a 3. Que diz, não se turbe o vosso coração. O que é não turbar o coração? É você simplesmente não cair em desespero. O mundo onde há o desespero, Jesus convida você a não se desesperar. Ele convida você a crer. Credes. Credes em quem? Credes em Deus. Credes também em mim,
Porque Jesus estava lá e Jesus está aqui. Então Ele te convida a não cair em pânico porque o mundo é mau. Não caia em pânico porque as coisas estão acabando. Não caia em pânico. Credes? A tua força, ela é tão grande quanto aquele a quem você acredita. Eu disse a palavra acreditar, porque é a palavra depositar. Aquilo que é acreditado é depositado, sobre quem você deposita a sua fé. Por isso ele diz, credes. Credes é um depósito. Deposite, coloque a sua fé em Deus e em Cristo. O que ele diz? Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele garante que na casa do pai há muitas moradas. É uma promessa que Deus está falando, olha, não se turbe, na casa do meu pai há muitas moradas. A palavra moradas, aqui no grego, ela significa, é a palavra moné, do grego. Ela traduzida ao pé da letra, literalmente, ela é cômodos. Ela poderia ser colocada aqui como quartos, ou moradas, tanto faz, moradas ou quartos, mas no pé da letra seria cômodos. Deus está construindo cômodos. O que são esses cômodos? Esses cômodos são quartos. Na casa do meu pai há muitos quartos, vamos traduzir assim. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, porque Deus não mente, Jesus não mente. Ele fala, se isso não fosse verdade, eu não estaria dizendo. E por que isso é importante? Queridos, o céu não é uma ilusão criada por cristãos loucos e fanáticos. O céu é uma realidade trazida por Deus. O reino dos céus, as moradas na casa do Pai, foi ditas por Jesus para acalmar o coração dos seus discípulos. Não foi criado pelos cristãos. Porque isto é uma realidade trazida por Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele garante, se não fosse verdade, eu não teria dito. E ele continua, olha, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a promessa do Senhor, que Deus gostaria que aquecesse o teu coração, que lhe acalmasse. Você vai dizer, pastor, o mundo é mau. Jesus garante, e nos diz que o mundo é mau. Você vai dizer, eu sou injustiçado e nesse mundo da injustiça? O Senhor diz que é um mundo de injustiça. Por isso que no monte Ele deu as bem-aventuranças. E lá Ele falou sobre justiça, falou sobre paz, falou sobre amor. Então Ele disse, bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça, porque o reino dos céus, você será farto. E assim vem. O seu coração, o que você deseja? Eu desejo estar na casa do Pai. Hoje, o que eu gostaria que nesse novo ano, não eu, mas Deus, que nós ansiássemos pelas moradas na casa do Pai. Que nós falássemos no ônibus, no trem, que nós falássemos no trabalho, que nós falássemos na escola. Pastor, está ensinando a gente a ser bitolado. Eu não estou falando para você ser um louco, maluco, atormentando a vida das pessoas. Pelos seus frutos os conhecereis. Transmita paz, transmita amor. Aonde houver dor, que você leve o alívio. Que aonde houver uma palavra de briga e discussão, que você leve a conciliação. Que onde houver dúvidas, que você leve a certeza, se você souber. Onde houver algo que precisa ser feito, que você esteja lá fazendo. Há uma necessidade, que você seja a mão. Pregar o Evangelho do Senhor é mais com o que você é do que aquilo que você fala. As pessoas vão acreditar nas suas palavras, se virem Jesus em mim e em você. Por isso que eu disse para vocês, no começo do sermão, a escolha que eu preciso fazer. Essa escolha que eu preciso fazer vai afetar o meu casamento, vai afetar a minha esposa, vai afetar o meu filho, vai afetar o meu trabalho, vai afetar o meu comportamento. Porque eu viverei como um filho do rei, viverei como aquele que foi chamado para a salvação. Hoje Deus continua com a porta aberta.
2026, Jesus continua com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus continua com a porta, Jesus continua com os braços estendidos, Jesus continua com os ouvidos atentos, clamando, chamando, convidando, dizendo: filho meu, venha. Essa paz, esse amor, Jesus, ele te convida no ano 2026 a proclamar. Proclamem, porque chegará um momento em que nós não conseguiremos mais proclamar. Chegará um momento, mas quando esse momento chegar, se alegre, porque o Senhor está voltando. Se alegre, porque Ele vai te proteger. Só lembrando, quando esse tempo chegar, você não tem o que temer. Quando nos proibirem de pregar nas ruas, nós pararemos. Quando proibir, as crianças pregarão. Quando proibir as crianças de pregar, elas pararão, nós não pregaremos. As crianças serão os últimos a pregarem. E quando nos proibir de todas as formas, nós pararemos. E quando isso acontecer, você sabe, nós fugiremos. E quando nós fugirmos, você sabe, Deus nos protegerá. E nada vai acontecer, porque no dia que quiser nos fazer mal, a história bíblica diz que o Senhor aparecerá nas nuvens do céu com todos os anjos. Queridos, é para isso que a igreja existe. A igreja existe para saquear o inferno. Hoje, nesse dia 31, você precisa fazer uma aliança de estar no céu, uma aliança de proclamar a tua família para estar no céu, uma aliança para dizer aos teus amigos para estarem no céu, uma aliança para dizer aos seus colegas de trabalho para estarem no céu. Mas primeiro, vive uma vida digna de ser ouvida. Uma vida digna de ser ouvida. Se você é uma pessoa que grita, mente e rouba, não adianta falar de Jesus, ninguém vai acreditar em você. Se converta a Jesus primeiro, e aí então as pessoas acreditarão nas suas palavras. Porque hoje, pessoas que usam textos bíblicos e que falam de amor, estão cheias. A Bíblia diz que os lobos podem assumir pelagem de ovelha, mas ele não deixa de ser lobo. O lobo come ovelha. Lobo come carne. Lobo não come pasto. Lobo dá luz a lobo. Ovelha dá luz a ovelha. Frutos são os comportamentos, a maneira que vivemos, a forma que tratamos. Quando você vende um carro danificado pelo preço dele sem defeito, não espere ver o reino dos céus. Quando você mente descaradamente, não espere ver o reino dos céus. Quando você faz todas as coisas que quebram os 10 mandamentos, é uma ilusão. O texto bíblico diz: não vos enganeis. Até quando vamos nos enganar? Não permita ser enganados. Não permita se enganar, nem que outros os enganem. A mensagem de paz é clara. Vós que estão cansados desse mundo, é para você que eu estou pregando. Você está cansado, tem fome, sede de justiça, é para você que eu estou pregando. Você quer ir para o céu, é para você que eu estou pregando. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, é para você que eu estou pregando. Você vai dizer: pastor, não está fácil. Eu vou dizer para você que eu concordo, que não está fácil. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto os ímpios se alegram de achar que tudo conquistaram, mas não conquistaram o principal. Eles podem conquistar todas as riquezas desse mundo, mas a maior riqueza que Deus quer dar para os seus filhos é ter os seus nomes escritos no livro da vida. Pense um pouquinho sobre o que aconteceu nos heróis da fé. Eu te pergunto, procure algum texto bíblico, na Bíblia, que diz que Jesus libertou algum escravo. Não tem, não existe. Procure algum texto bíblico que Jesus fez alguma rebelião civil. Não tem.
Jesus, ele não veio aqui. Eu não estou dizendo que Jesus não se interessa para a nossa vida, ele se interessa por isso, ele colocou a Bíblia para que nós vivêssemos. O que eu quero dizer para você é que, no tempo do fim, e no contexto que nós pregamos, você que deve pregar o Evangelho, você deve se concentrar no Evangelho. É isso que eu estou dizendo para você. Você pode dizer, pastor, eu estou vivendo aqui na miséria, estou vivendo aqui de uma forma difícil. Eu estou dizendo para você, queridos, que o mal continua sendo mal. O mal nunca será ovelha, porque o lobo, ele sempre devora. Ele só muda os seus modos, suas maneiras, suas estratégias, para continuar devorando. Hoje, te convido a se alegrar na salvação. Pergunte como todos os cristãos no Coliseu se alegraram e se converteram. Pastor, você está me convidando para sofrer? Apocalipse diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Deus não está falando para você se matar nem para matar ninguém. Deus está dizendo o seguinte, seja leal, mesmo até quando a morte esteja diante de você. Você não vai ferir ninguém, não vai fazer mal a ninguém. Ao contrário disso, o cristão é a luz do mundo e o sal da terra. Aonde está o cristão, sente-se a paz. Aonde está o cristão, todos sentem-se seguros. Se não está se sentindo seguro, a pergunta é, óbvia, é cristão? Porque se eu não me sinto seguro, num ambiente de cristão, então não é cristão. Porque o ambiente de cristão te traz a paz, te traz o descanso, tira o estresse. A sua casa, a sua vida, precisa refletir esse ensinamento. Porque, queridos, Deus vai levar para o céu quem já vive o céu na terra. É o primeiro momento que eu e você precisamos viver, é o céu aqui na terra. Jesus diz claramente que vai vir nos buscar no Evangelho de João. Ele diz que essa promessa, ela é verdadeira. Jesus vai vir, vai pôr fim a tudo isso. De que maneira essa promessa acalma o teu coração? Eu não sei. Você precisa ter essa resposta. Você precisa entender. Como podemos ser reavivados por essa promessa? Eu não sei. Pastor, por que você está dizendo que não sabe? Porque para mim eu sei. Para mim eu escrevi, que eu diria, que, olha, quem se importa com a jornada, se a estrada nos conduz ao lar? Eu estou indo de volta para casa, o que mais importa? Nada importa. Só importa que eu vá para casa. Queridos, ter paz com Deus. Quando o Senhor Deus me chamar, a única coisa que eu quero é poder estar apto. E nós não nos preocupamos que a vinda do Senhor pode vir a qualquer momento para mim e para você. A vinda de Deus acontece também quando eu morro. Quando eu morro, Jesus já voltou para mim. Por quê? Quando os meus olhos se abrirem, naquele grande dia da ressurreição do futuro, já se abrirá diante de Deus. Bons e maus, todos comparecerão diante de Deus. Depois que a gente morre, arrogante, orgulhoso, dono do mundo, na verdade, estará diante do verdadeiro dono do mundo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o grande juiz, o grande Deus, que não é brasileiro, graças a Deus, porque Deus não dá jeitinho, Deus não mente. É nesse sentido. Você fala, pastor, não é patriota. Queridos, eu sou do reino dos céus. Deus convida homens e mulheres de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos. Deus convida e estende a mão para estar no reino dos céus. Qual é a resposta que nós vamos dar? Esta é que é a questão. Não importa a bandeira territorial, porque todos são humanos e todos têm que o salário do pecado é a morte. Todos precisam abandonar a cultura do pecado e todos precisam aprender a cultura do reino dos céus.
E o texto bíblico diz: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito, pela bondade, pelo amor, é que vai determinar a colheita. O trigo e o joio crescem juntos. São idênticos, até o momento em que o grão preenche. O joio, fino, magricelo, sem nada, leve. O trigo, grande, enorme, será colhido e guardado no celeiro. O joio será amarrado e queimado. Deus queimará todo o mal desse mundo. Só restará você que fez a escolha. Este é o convite que Deus nos faz para esse novo ano. O convite de paz, o convite para estar com Ele, o convite para a sua volta, o convite para estar lá. Queridos, Deus quer dar a certeza para você. Lembra, igual eu disse para você, nesse mundo, Jesus falou nesse mundo que não tinha nada. Ele chegou para os discípulos, para aqueles que perguntaram: Senhor, eu sou escravo. Senhor, eu sou soldado. Senhor isso, Senhor aquilo. E Jesus ofereceu a salvação para todos eles. É isso que temos que oferecer ao mundo, a salvação. Porque agora, todo ano, nós celebramos o Natal e temos um ano novo. Nós celebramos o quê? Se você só celebrar por celebrar, você não entendeu a celebração. Por que que celebramos o fim do ano? E o início de um novo ano? Celebramos porque Jesus morreu na cruz. Porque Ele nasceu. Porque Ele viveu. Ele deu a vida por mim e por você. E esta vida nos deu a oportunidade de ter um novo corpo e uma nova vida eterna, junto ao Senhor nosso Deus nos céus. Você celebra agradecendo essa oportunidade, mirando num futuro cheio da presença do amor de Deus. Esta é a bênção que Deus hoje clama para o seu lar em 2026. A bênção da presença de Deus. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar. Pai, diante de Ti encontram-se os seus filhos e filhas. Rogo, Senhor, que lhes conceda a paz. Rogo, Senhor, que os livre das pessoas más, das más influências e dos anjos caídos. Que o Senhor livre o seu lar. O texto bíblico diz que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não vigiar. Pai, eu rogo hoje por todos os irmãos e irmãs e todos que estão assistindo este culto, que o Senhor retire tudo isso das suas vidas, retire as más influências, retire as pessoas más, retire os anjos caídos, os demônios, que o Senhor liberte eles em todo momento, na casa, no trabalho, na escola, no caminho, que o Senhor os conduza com a tua mão poderosa, que o Senhor abençoe as mãos, que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor cumpra em 2026 a promessa de não faltar alimento, de não faltar o trabalho, de não faltar a chuva, de não faltar o plantio e nem a colheita, que o Senhor proteja a colheita, que o Senhor proteja o trabalho, que o Senhor proteja a família, que o Senhor proteja os filhos, as filhas, os casamentos, que o Senhor proteja os seus filhos. Nós rogamos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te conceda um 2026 na presença, no amor, no perdão e na graça do nosso único, poderoso, perdoador e maravilhoso Deus. Amém.